se tem supra. Segundo, se compara um elétron com o outro para ver se tem alteração dinâmica. Se o elétron mudar, é mais grave do que o elétron ficar igual. Por quê? Quer dizer que um elétron está com isquemia e o outro não está. Ok? Biomarcador. Qual que é o grande biomarcador que a gente faz? Troponina. Então a gente vai dosar sempre a troponina na admissão e repetir de acordo com o kit do fabricante. Já discutimos semana passada também o valor de referência e a variação. Não é isso? Aqui, se for ultrassensível, estão os kits dela aí, né? E aí, a gente pode, além disso, usar score de classificação. Qual que é o grande score de classificação da síndrome coronariana sem supra? Grace. Então tá aí o Grace. Mas vamos usar só o Grace, não. A gente, além do Grace, eu preciso identificar quais são os pacientes mais graves. Então vamos pensar assim, do ponto de vista de qualquer doença cardiológica, quem são os grandes pacientes graves? Me ajuda aqui, ó. Choque cardiogênico é grave? Beleza. Edema agudo é grave? Se o cara fizer uma arritmia grave, ele é grave? O que é arritmia grave? Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e bloqueio ventricular de terceiro grau e segundo grau no apetite. Ok? Então, ó, choque cardiogênico, edema agudo, arritmia. E se a dor não passar, é mais grave? Esses 4 pacientes, a gente vai taxar eles como muito alto risco. Então, quem são? Choque cardiogênico, edema agudo, arritmia grave e dor que não passa. Esses pacientes vão ser qual grupo de risco? Muito alto risco. Eu calculo o Grace para eles? Preciso. Eu já sei que eles são os mais graves possíveis. O que vai impactar muito alto risco? Vai impactar que eu vou ter que fazer uma angiografia para esse paciente em 2 horas. De tão grave, eu vou ter que fazer a angiografia de emergência. Correto? Agora, se o paciente não tem nenhum desses, o que eu faço para ver o risco dele? Calculo o Grace. Então, o Grace eu só vou calcular para quem? Se o paciente não for muito alto risco. Vamos repetir quem que é muito alto risco? Choque cardiogênico, edema agudo, arritmia e dor refratária. Tá claro esses 4 aqui? Dá para a gente deduzir o que são as 4 condições de coração grave? Beleza. E aí depois eu vou falar da pontuação do Grace, tá? Tá aqui o elétrico. O elétrico tem que estar pintadinho, dividindo as paredes. Mas quais paredes que a gente, como médico generalista, não pode deixar de saber? Aqui está em verde, aqui que é a parede inferior, D2, D3 e AVF. E qual outra parede que a gente não pode esquecer? Parede anterior, que pega aqui esse azulzinho com laranja, V1 a V6. Quando a gente tem uma pericardite, a gente fala supra difuso. Você tem supra da parede inferior e da parede anterior. Repare que o coração é assim, né, gente? Imagina o coração é um círculo, não é isso? A parede inferior está aqui e a parede anterior está aqui, não é isso? Vocês acham que é comum uma artéria fazer infartar essa aqui e essa aqui ao mesmo tempo? Não, são artérias diferentes, porque elas estão longe. Agora, eu posso ter uma inferior junto com a lateral, ou junto com a septal, dependendo do que eu fizer. Agora, inferior com anterior é muito pouco provável. Correto? E aí, o que eu tenho que saber aqui? Peguei um paciente com infarto de parede inferior. Então vamos lá, anota isso. Peguei um paciente com parede inferior. O que isso quer dizer para mim? Primeiro, eu tenho que avaliar se tem infarto do ventrículo direito. Então, ó, parede inferior, sempre avaliar se tem infarto do ventrículo direito. Como é que eu avalio se tem infarto do ventrículo direito? V3R e V4R. Então, eu vou ter que fazer derivações adicionais, que são V3R e V4R. Ok? E aí, basicamente, inferior é isso. O que mais que eu tenho que fazer? Sempre que eu tiver infarto do ventrículo direito, contraindica nitrato e morfina. Então, infarto do ventrículo direito, fazer V3R e V4R, contraindica nitrato e morfina. Infarto de parede anterior, o que vocês precisam saber? É o mais grave. Anterior. Tá? Qual que é a parede mais grave para infartar? Parede anterior. Então vamos saber isso como generalista, que já está muito bom.
Ok? Simplificar. Professor, precisa pedir as derivações. Aí não precisa mesmo que você suspeite que está tendo impacto dorsal. Tá? Então vamos lá. Vamos olhar o elétrico. Qual que é o principal objetivo do elétrico nascendo coronariano com supra? Nasceu coronariano, desculpa. Vê se tem supra. Tem supra aqui? De qual parede? Ó, tá pegando aqui de V1 a V6. Então é parede anterior. Então, ó, só para fazer o desenho aqui para a gente reprisar, ó. Peguei o intervalo PR, traço a linha, vou no final do QRS põe o ponto. O ponto está acima, não está? Então é um supra. De qual parede? Anterior. Supra de parede anterior quer dizer o que para mim? Mais grave. Ok, beleza. Esse é o paciente que eu vou ter que ter muito cuidado com ele, porque ele tem mais risco de chocar de urgência. Olha lá, outra elétrica. Tem supra? Qual parede? Ó, a gente traça a linha aqui entre os intervalos PR, põe o ponto J, e aí eu tenho supra de parede inferior. Toda vez que tiver supra de parede inferior, eu vou ter que fazer quem? V3R, V4R. Além disso, eu posso ter infarto de quem associado? Direito. Mas porque aqui está pegando o ínfero dorsal. Tá? Mas eu concordo que aqui está maior o supra, né? Então prepondera esse aqui. Tá? Tem, mas olha só a classificação do diagnóstico. É de se a infarto é com supra ou sem supra. Só isso. Tem supra? Tem. Não estou perguntando se tem. Tem supra. Acabou. Sendo bem simples, não vamos complicar. É só se tem supra. Vou fazer até uma brincadeirinha assim. O pessoal pediu para eu parar de fazer, mas nada não liga não. Olha só. O que acontece? Você repara assim que tem o supra e a infra. Quem manda? O pessoal falou para parar de brincar, a Nata sabe da piadinha, não tem problema. Eu só brinco assim. O que classifica a doença é só o supra. É a supra e o infra. Tá certo, tudo bem, pode entender assim. Mas é só pela brincadeira, né? Oi? Tá bom, a Renata manda. Deixa que a Renata Eu acho que ela acha que manda assim, é a supra e o infra. Deu para entender aqui? A gente não importa para mim se tem. O que eu quero ver é se tem supra. Tá bom? Só isso. E aí aqui está o quê? Quando eu vou fazer V3R e V4R? V3R e V4R eu vou sempre fazer quando for infarto de parede inferior. E a gente, além disso, pode fazer V7, V8, V9 toda vez que a gente achar que tem infarto de parede posterior. Quando tiver supra de V6. Tá? E aqui, ó, aqui faz o detalhamento da parede, do local do supra e da artéria. Aqui é muito mais de curiosidade de vocês, ninguém vai cobrar essa médico generalista de vocês, tá? Só se alguém quiser saber a artéria. Então, ó, o que é critério de supra que é importante que a gente tem? Quando a gente tem elevação do segmento ST maior que 0,1 milímetros em duas derivações. Esse é o critério de supra. Mas V3 e V4 é exceção, que alguém me perguntou hoje, ó. Se for mulher, tem que ser maior que 0,15. Se for homem maior de 40 anos, maior que 0,2. E homem menor de 40 anos, maior que 0,25. Tem 3 pontos de corte diferentes. Vou falar aqui alguma coisa para vocês. E a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo também que a gente pode considerar como supra. Está tendo uma transição na literatura de síndrome coronariana com supra, que era super fácil, para um nome que deve mudar daqui a alguns anos, daqui a 2, 3 anos isso deve mudar, para síndrome coronariana com oclusão de coronária. E síndrome de coronariana sem oclusão de coronária. E aí, não é só o supra que vai valer. Tem outros 9 padrões eletrocardiográficos que sugerem oclusão de coronária. Tá? Então, quem vai ser cardiologista no futuro vai, em vez de estudar síndrome com supra, vai estudar o quê? Síndrome com oclusão de artéria coronária. Aí vocês vão ver sinal de Wells, deu Inter,
da bandeira da África do Sul e vamos outros aí para saber, porque isso está fazendo a transição. Acabou de sair um artigo, deve ter 1 ou 2 semanas, mostrando que o Supra tem menos de 50% de sensibilidade para identificar o pulsante coronário. Então isso está mudando um pouquinho as coisas por aí, tá? Bloqueio de ramo esquerdo. O que a gente precisa saber do bloqueio de ramo esquerdo? É importante que a gente saiba que o critério de bloqueio de ramo esquerdo é simplesmente alargamento do QRS. A gente tem bloqueio de ramo esquerdo e tem bloqueio de ramo direito. Como é que eu sei se esse aqui, o QRS aqui está largado? Como é que eu sei se esse é o bloqueio do ramo direito ou esquerdo? O que eu sugiro? Olha para V1, nessa posição que eu estou. Olhei para V1. Se eu olhei para V1, o QRS está negativo, está do meu lado esquerdo. Agora, se eu olhei para V1, o QRS estiver positivo, está do meu lado direito. Aí vai ser o bloqueio de ramo direito. Tá? Então V1 vai ajudar a gente. Se o QRS for negativo em V1, é esquerdo. Se o QRS for positivo em V1, direito. Tá bom? Como diferenciar se a gente está tendo um bloqueio de ramo esquerdo com infarto ou sem infarto? É isso aqui, ó. Critério de desgarbose. Eu vou parar a aula nesse critério de desgarbose e depois é o tratamento, né? Isso aí. Tratamento